Olá, meus irmãos, que alegria poder estar participando desse momento com vocês. É uma honra que eu não mereço. Eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana Independente aqui de São Luís, pela vida do seu pastor, né, meu amigo querido Samuel, e por todos que participam desta congregação, deste momento de oração e jejum, e de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu quero, desde já, convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3. Eu quero partilhar dessa palavra com vocês. Eu vou ler os primeiros 2 versos, depois irei ler os últimos versos do texto. Mas eu vou rapidamente trabalhar com os irmãos esse maravilhoso livro do Senhor. O capítulo diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. E no final do livro, então, ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É o mestre de canto para instrumentos de corda. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. O profeta Abacuque estava vivendo 2 grandes dilemas quando registra esse livro para nós. Primeiro, porque Deus estava permitindo que Israel fosse tão baixo em seus pecados. E segundo, porque Deus iria permitir que os caldeus, um povo tão ímpio, fosse o instrumento de Deus para a disciplina do seu povo. Mas em vez de ficar olhando para o problema, ele começa a lembrar no capítulo 1 e no capítulo 2 o que ele sabia acerca de Deus. E em vez de se preocupar sobre o porquê das coisas, Abacuque começa a trazer ao coração, a lembrar quem Deus era. Ele diz: espere um pouco, o meu Deus é um Deus eterno, o meu Deus é um Deus justo, o meu Deus não pode suportar o pecado, o meu Deus tem que punir o pecado, ele nunca faz aquilo que é errado, ele sempre faz o que é bem. E ele começa então a afirmar na sua própria mente o que ele sabia sobre Deus. E uma vez que ele estabelece, se estabelece sobre aquilo que ele sabia sobre Deus, então era muito mais fácil agora lidar com os problemas. E quando ele chega então no capítulo 3, Deus já deu a resposta para ele. Deus já disse que iria enviar os caldeus. E Abacuque diz assim: mas Deus, eles não são piores do que nós? E Deus diz: sim, eles são, é por isso que eu também vou julgá-los. Eu vou também destruí-los. E assim Deus responde à oração de Abacuque que ele fez no capítulo 1. E aqui no capítulo 13 é a resposta de Abacuque para a resposta que Deus deu para ele. E é uma oração. O primeiro verso diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então é uma oração e uma poesia ao mesmo tempo. Por isso tem um caráter maravilhoso dessa poesia hebraica para nós, uma peça bonita. E nesse poema oração, a gente vê Abacuque aprendendo a louvar o Senhor em qualquer circunstância, que é um ensino para nós. É um capítulo maravilhoso. A atitude de Abacuque na sua oração é simplesmente: Deus, eu não entendo tudo o que está acontecendo, eu não entendo porque que o Senhor deixou que Israel caísse tanto em pecado, eu não entendo porque o Senhor está trazendo os caldeus para nos julgar, eu não entendo porque o Senhor vai esperar que os caldeus nos julguem para depois o Senhor julgá-los. Eu não entendo nenhuma dessas coisas, mas uma coisa eu sei: Deus, Tu és o Deus que é justo, Tu és o Deus que é santo, Tu és o Deus que nunca comete um erro, Tu és o Deus que odeia o pecado, Tu és o Deus que nunca faz nada de errado. Portanto, eu me conformo, eu descanso nessa verdade. E aconteça o que aconteceu, eu vou Te louvar. Então a oração de Abacuque, aqui no capítulo 3, você pode dividi-la em 4 partes, que são os componentes de qualquer oração de um servo do Senhor. Devemos incluir isso em nossas orações. Primeiro, uma petição, uma lembrança, uma confissão e uma adoração. No verso 2 ele diz: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado.
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A primeira coisa que ele vai fazer é pedir para Deus algo. Agora é interessante porque isso já nos ensina como devemos fazer nossas orações. Ele diz, ó Senhor, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo. Deus falou com ele no capítulo 2, diz que ia enviar os caldeus, e ele diz no verso 2, eu estou ouvindo isso, Senhor, e eu estou preocupado, eu estou alarmado, eu estou com medo. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Olhe para Abacuque, ele está no meio de um dilema terrível, ele está com medo por ele e por Israel, ele está num dilema, mas perceba que ele não pede libertação, ele não pede uma possibilidade de fuga pessoal, ele não pede facilidade, ele não ora para que Deus poupe Israel, ele nem sequer ora para que Deus mude os planos e os caldeus percam a batalha, simplesmente porque ele sabe que em Deus ele sabe o tipo de Deus que ele tem, que Deus tem que julgar, então ele nem sequer se preocupa com essas coisas. O que ele ora é, Deus, faça a tua obra. E isso é uma verdade tremenda, meus irmãos. Ele sabe como orar. Ao contrário de nós, que a palavra de Deus lá em Romanos vai dizer para nós, Romanos 8, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. Ele sabe pelo que orar. Ele não está orando de forma egoísta, ele não está orando de forma tendenciosa, em favor da sua carne ou do seu povo. Ele está orando pela obra de Deus, para que Deus realize a sua soberana vontade. Então Abacuque chegou a uma conclusão. Deus vai julgar, ele sabe que Deus vai fazer isso, ele diz, mas eu só me importo, Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer isso, que o Senhor faça a tua vontade. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando você pode olhar para os problemas ao redor de você, em sua vida, no mundo, e dizer, Deus, aconteça o que acontecer a mim, ou a qualquer pessoa, que o Senhor seja glorificado. Essa é uma oração tremenda. Ele tinha uma coisa em sua mente, que Deus receba a devida glória por fazer a sua obra. Ele diz, Deus, se o Senhor tem de fazer assim, eu quero que o Senhor reavive a tua obra no meio dos anos. O único desejo do profeta era que as coisas estivessem certas de acordo com o plano de Deus, mesmo que fossem diferentes dos seus desejos. Eu sei que isso não é fácil. É a mesma oração que Jesus nos ensinou, dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É o que Abacuque está orando aqui, é o que nós devemos orar nesse momento tão difícil que estamos atravessando, meus irmãos. Ele estava simplesmente dizendo que Deus faça a tua vontade, mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe por lutas. Eu acho que é apropriado para nós como igreja, se estamos mais preocupados com essa doença que está aí, com as lutas, com as guerras, se estamos mais preocupados com os governos do que com a pureza da igreja do Senhor Jesus. Então nós estamos em um estado triste se estivermos pensando apenas assim. Veja, eu não estou doido de dizer que você não deva se preocupar com o coronavírus, não é nada disso. Mas qual é a sua maior preocupação no mundo? É a ameaça do coronavírus? São os acontecimentos do mundo, é a política mundial, é a política brasileira que preocupa você, é a violência que tem crescido, que traz medo à sua mente. Qual é a sua maior preocupação? O que é que você teme acima de todas as coisas? É que a igreja de Jesus Cristo seja purificada? É isso? Porque é isso que deveria ser. É a sua maior preocupação nesse mundo que a glória de Deus seja preeminente em sua vida? É a sua maior preocupação que algo possa entrar na comunhão da igreja e fazer uma pedra de tropeço para alguém? Ou você só se preocupa com os acontecimentos mundiais? Eu vou dizer, se você pensa como Abacuque pensava, então você deve se importar menos com os acontecimentos mundiais e mais com a pureza da igreja do Senhor Jesus.
quando você se torna mais preocupado com todos os problemas que estão no mundo do que com a pureza da igreja, com a salvação das pessoas, em ganhar almas para o Senhor Jesus, quando você se torna mais preocupado com os acontecimentos mundiais do que com a igreja do Senhor, então você perdeu a reflexão real sobre como Deus quer que façamos nossas orações. A nossa principal preocupação precisa ser a glória do Deus Todo-Poderoso, a pureza da igreja e a salvação dos perdidos. Isso não quer dizer que iremos nos alienar do mundo, não é nada disso, mas a principal preocupação nossa, nesse momento, tem que ser a mesma preocupação de Abacuque, que Deus receba toda a glória. Nós devemos estar orando, meus irmãos, diariamente para que Deus seja glorificado na nossa vida, na minha igreja, neste mundo. Esse tem que ser o clamor, essa tem que ser a nossa oração, que tem que estar no coração de cada crente. Quantas vezes você já orou assim esta semana, ou nesse tempo que estamos vivendo? Ou você estava muito mais impressionado com a ameaça do coronavírus do que com a glória de Deus e a pureza da igreja? Abacuque não era assim. Ele tinha uma perspectiva correta, que o que realmente importava para ele não eram as circunstâncias, mas é que Deus fizesse a sua vontade. Veja só, isso é o que importa. Deveria ser assim também na nossa vida. Se existem agora doenças, se existem lutas, guerras, elas não vão acabar até que Cristo volte. Se não existe paz agora, não vai haver paz até que Cristo volte. Portanto, isso não deve ser a nossa maior preocupação. A nossa preocupação tem que ser com as coisas de Deus, com a obra de Deus. O nosso choro deve ser por não estarmos nos reunindo no culto público, porque de alguma forma estamos limitados em proclamar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas no final do capítulo 2, do verso 2, Abacuque adiciona uma nota maravilhosa. Ele diz: Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus, eu sei que o Senhor tem que fazer assim, mas se lembre da tua misericórdia. Quer saber de uma coisa, meus irmãos? Deus sempre faz isso. Deus sempre age assim. Sempre julgamento e salvação juntos. Juízo e graça juntos. Juízo e misericórdia juntos. Sempre. Esse é um tempo de graça. Esse é um tempo de misericórdia. Estamos enfrentando uma luta terrível, mas ainda é um julgamento de Deus misturado com misericórdia. Então, na ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Se Deus fosse se lembrar das nossas boas obras, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas que bom que todas as manhãs da nossa vida, as misericórdias do Senhor, elas têm se renovado. É por isso que Abacuque, dos versos 3 ao verso 15, ele vai lembrar e vai louvar a Deus por todos os atos maravilhosos que Deus fez na libertação do seu povo. Ele lembra aqui do Mar Vermelho, ele lembra de Miriam e dos cânticos, ele lembra de toda a vitória do deserto, muitas as nações que foram prometidas, a terra prometida, ele lembra de tudo isso. Então ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele diz: Senhor, o Senhor vai enviar julgamento, mas nós não vamos morrer, porque tu fizeste um pacto com Abraão, tu fizeste um pacto com teu povo, tu és um Deus de promessas, tu és um Deus que é fiel. Então ele descansa nessa verdade, ele louva o Senhor, ele diz: louvado seja o teu nome, não importa o que aconteça. O Senhor é o Deus protetor, o Senhor fez coisas fantásticas na vida do teu povo, o Senhor agora vai manter a sua aliança. Então Abacuque estava de pé, em terra firme, confiando no Senhor, se lembrando dos fatos e louvando o poder de Deus. Deus tem provado para nós, irmãos, o quanto Ele é fiel ao longo de todos os anos. Nós podemos estar hoje diante de problemas graves, dilemas, confusões. A gente pode dizer: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Mas eu entendo uma coisa: Deus é fiel. A história já provou isso.
Vocês são prova disso. A Igreja Presbiteriana Independente aqui em São Luís é uma prova da fidelidade de Deus. As igrejas do Senhor aqui são prova da fidelidade de Deus. Então a gente pode dizer: Senhor, eu te agradeço. Eu gosto de lembrar para Deus algumas coisas que Ele fez por mim nas minhas orações. E uma delas é: Senhor, eu te agradeço por enviar teu filho para morrer na cruz. Então lembre-se de tudo que Deus tem feito e louve o Senhor. E confesse, como Abacuque confessa no verso 16, quando ele diz: ouvi, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Ele diz assim: Senhor, quando eu ouvi tudo isso, eu tremi na base, eu fiquei com medo. É normal termos medo. Nós estamos, sim. Isso é tão humano, sim. Chorar é normal, claro que é. O Abacuque estava com medo, o profeta estava com medo, ele não tinha quaisquer dúvidas sobre quem Deus era, mas ao saber quem Deus era, aquilo causou medo nele. Ele estava enfrentando problemas terríveis. Deus, eu confio no Senhor, eu te amo, eu creio em ti, tu és o único Deus, tu és justo, tu és santo, tu não comete erros, eu sei de tudo isso, mas eu estou com medo. Só que há uma coisa maravilhosa aqui, é que o medo não abala jamais o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Paulo também teve isso. Paulo também sentiu medo. Aquilo não atrapalhou o relacionamento dele com o Senhor. Não deixe que as circunstâncias roubem ou corrompam o seu relacionamento com Deus. Abacuque ficou perplexo com os problemas, mas isso não abalou sua relação com Deus. Jamais. Meu relacionamento com Deus é a fonte da minha alegria. Meus irmãos, não importa o que aconteça no mundo, não importa o que aconteça na minha situação, nada pode afetar o nosso relacionamento com Deus. É aí que consiste a verdadeira alegria, a paz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Às vezes há coisas na vida que são problemáticas e nós não sabemos como lidar com elas. Isso que estamos passando é uma dessas coisas. Mas isso não pode tocar o nosso relacionamento com Deus. Abacuque louva a Deus, mesmo com medo, ele diz, ele tinha uma bela confiança, ele acreditava na fidelidade de Deus. Não admira que ele tremesse, porque ele sabia quem Deus era. Mas ele confessa isso, que estava tremendo. Mas apesar do medo, o último elemento da oração dele é a adoração. Dos versos 17 ao 18, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Deus, eu não me importo se toda a natureza ficou doida. Eu não me importo se o direito de nada vale no mundo inteiro, se o mundo está de cabeça para baixo agora. Eu vou te amar, eu vou me alegrar em ti. Eu aprendi a olhar para trás e me lembrar de tudo que o Senhor já fez por mim, e me alegro e descanso no Deus da minha salvação. Ele diz no verso 17, 19, o Senhor Deus é minha fortaleza, faz meus pés como os da coça, são gazelas. E a ideia de que Deus vai me dar velocidade para fugir dos problemas, Deus vai me colocar num lugar elevado, o que é uma imagem de adoração, é uma lição tremenda, maravilhosa. O que uma pessoa pode fazer no estado de fraqueza humana? O que você pode fazer quando você se depara com todos os problemas? Que maneira você pode olhar para os problemas e sair deles? O que havia para sustentar Abacuque quando ele tinha todos esses problemas? O que pode sustentar você na sua casa, seus amigos, sua família, correndo risco? Abacuque podia tentar várias coisas. Ele podia ter ido para um consultório psicológico hebraico, né? Ou poderia chamar a polícia, ou poderia dizer, não vou chorar sobre leite derramado. Mas ele não fez isso, ele não podia fazer isso, porque nenhuma dessas coisas tem a resposta. Ele diz, eu vou ficar aqui, eu vou amar a Deus, eu vou louvar a Deus, não importa o que aconteça. Quando eu enfrento coisas difíceis, eu estou sempre me lembrando de Jó, quando Jó diz, ainda que ele me mate, ainda assim eu confio nele. Quando todo o inferno vier sobre o seu mundo, meu irmão, quando o pior ficar pior, quando tudo está perdido,
Esqueça o problema. Lembre-se de quem é o seu Deus e comece a se alegrar com uma santa alegria baseada no amor, na adoração, na certeza de que nada vai lhe tocar. Você é de Deus, Deus é de você, Ele cuida de você e nada vai afetar o seu relacionamento com o seu Senhor. Essa passagem é maravilhosa, o doce espírito de Abacuque é revelado aqui. Seus problemas foram resolvidos, não porque ele entendeu tudo, mas porque ele sabia quem seu Deus era. E ele colocou sua confiança nele. E ele poderia dizer: eu não ligo para o que possa ainda acontecer. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Suas circunstâncias levaram ele a tremer, mas a sua relação com Deus era absolutamente inabalável. Esse vírus não vai abalar a nossa fé no nosso Senhor Jesus, muito menos nos afastar dele. Nada, nem em profundidade, nem qualquer criatura, o menor ou maior que seja, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus os fortaleça, que Deus escute suas orações e que o Senhor guarde o seu lar e a sua casa, a sua família, e que você seja uma luz do Senhor, mesmo no meio dessas trevas, dessa tempestade. Você seja um instrumento de Deus para a salvação daqueles que não creem. Que Deus os abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Espero poder revê-los em breve, poder nos abraçar e poder nos dizer uns aos outros que nós nos amamos, como Cristo Jesus tem nos amado. Que Deus abençoe e fortaleça vocês, ao seu pastor e a sua liderança querida, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, nosso Deus, o amor do nosso Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo, Senhor derramado sobre todos vós, povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.